Olá pessoal, nessa aula nós iremos conhecer um pouco de Python, tá? Nas aulas passadas eu fiz uma introdução de C, depois começamos a ver algumas ferramentas em C, alguns exercícios e tal. E vocês viram como é programar em C, que também não é um bicho de sete cabeças, mas nessas aulas agora eu vou estar mostrando um pouco sobre Python, né? E se a gente comparar Python com C, vocês vão ver que Python é muito mais fácil, muito mais didático de se programar, né? Muito mais simples mesmo do que C. O que você faz em C em 5, 10 linhas, você faz em uma única linha em Python, beleza? Vamos lá então. Bom, primeira coisa aqui, vamos usar um editor de texto qualquer. Vou estar criando aqui um programa chamado Program. A extensão vai ser .py, que é para Python, tá? E aqui nós iremos indicar o nosso Python aqui, né? No caso, o sr bin Python. Então, todo script em Python que a gente criar tem que ter esse formato, da mesma forma que a gente fazia para script em Bash, com bin bash. Em Python a gente também pode informar aqui, tá? Beleza? Bom, primeira coisa que nós podemos fazer é simplesmente imprimir alguma coisa na tela, como a gente fez em C. Então aqui, por exemplo, curso de Pentest profissional. Basicamente só isso, não precisa fazer mais nada. Vou fechar aqui o arquivo, salvar, dar permissão de escrita, de execução para ele e executar aqui, ó. Curso de Pentest profissional. Bem básico, né? Só escrevemos o texto aqui. Da mesma forma que a gente faz com Bash, basicamente. Se quisermos trabalhar com variáveis no Python, nós podemos utilizar aqui, já direto aqui também, da mesma forma, por exemplo, porta igual a 80. Nós não precisamos indicar o tipo dessa variável, se ela vai ser inteira, se ela vai ser string, se ela vai ser um float, enfim. Nós só indicamos aqui o valor da variável que a gente quer. Então, aqui a variável porta vai ter como valor 80. Nós podemos criar uma outra variável aqui, vou chamá-la de P, e o valor dela vai ser o endereço de P, por exemplo, 92.6801. Tá? Então, criei aqui um tipo string, porque ele está entre aspas duplas aqui, e um do tipo inteiro, basicamente. Mas não precisamos indicar nada disso no Python, tá? Só basta colocar dessa forma aí. E para imprimir isso, nós podemos colocar, por exemplo, o texto que nós queremos, varrendo host, e aí aqui eu incluo aqui o meu host, que é o IP, então eu coloco vírgula, IP, vírgula, que é para ele colocar aqui a variável IP, o valor da variável IP, tá? E aí posso concatenar aqui, ó, na porta, e aí porta. Beleza? Nesse caso aqui no final eu não coloco vírgula, porque não vai vir mais nada aqui atrás. Aqui é depois de porta, tá? Então só coloco vírgula porta e ele já sabe que ele tem que pegar o valor que está em porta. Então basicamente isso. Se nós executarmos o programa aqui, varrendo o host, pegou o valor do host, na porta e o valor da porta, certo? Então é uma forma bem simples de se trabalhar aí com variáveis em Python, tá? Vamos fazer algo mais interessante aí, né? Da mesma forma que nós fizemos em C, nós podemos pegar o valor digitado pelo usuário, tá? Então para isso nós podemos colocar aqui IP, e aí eu coloco aqui input, melhor, how input, tá? Que eu vou trabalhar com string aqui. E aí eu coloco aqui, ó, digite seu IP, certo? E o how input, ele é responsável por pegar a entrada do usuário, e o how input significa que você vai entrar com uma string, tá? Então, sempre que eu for usar uma string, né, how input, e aí coloca o texto que eu quero. O que eu digitar, ele vai abrir o campo para mim entrar com alguma coisa de digitar. O que eu digitar, ele vai gravar dentro da variável IP. Da mesma forma, eu posso fazer uma outra variável aqui, e agora eu quero pegar um valor inteiro, por exemplo. Então eu posso simplesmente utilizar o input, tá? Coloco aqui, ó, digite a porta, ok? E aí nesse caso aqui, ele vai abrir novamente para digitar, e vai pedir para digitar a porta, eu digito a porta e ele grava dentro da variável porta, tá?
E depois aqui por último, da mesma forma, ele imprime o IP e a porta, ok? Uma outra coisa que podemos fazer aqui, nesse caso aqui, somente input ele pega inteiro, tá? Mas se nós podemos utilizar o raw input aqui também, tá? Desde que nós convertermos isso para inteiro, tá? Se for o caso. Você pode usar dessas duas formas aqui. E aí ficava aqui int, raw input, digite a porta. Vamos fazer um teste dos dois jeitos. Vou salvar aqui, program, digite o seu IP, vou colocar um IP que eu quero aqui, 010, por exemplo, a porta 8080. Varrendo o host 10 na porta 8080, certo? E agora do outro jeito, só com input, tá? Salvar. Digite o IP, 92.68010, porta 80, certo? Então, uma forma aí de trabalharmos com entradas de dados no Python, tá? Muito fácil, muito simples, né? Dá para ver já a diferença de se programar em Python e se programar em C, tá? Outra coisa bem simples que podemos fazer no Python, que nós fizemos em C também, por exemplo, criar um programinha aqui, CNH, tá? Para fazer aquele teste lá. Então, basicamente, vamos fazer o seguinte, o SR, bin, Python, né? Para indicar aqui que é Python. Beleza, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha idade, certo? Eu quero pegar a idade do usuário, então input, digite a sua idade, certo? E agora eu já vou fazer um teste já de cara com o if, tá? Abre e fecha parênteses. Então, se a idade for igual ou maior de 18, então, aqui nesse caso, lembra que em Bash a gente fazia com o then, né? Usava o then de então. Já no C, quando a gente abria uma condição, nós utilizaríamos chaves, tá? Para fazer ação. E no caso do Python, a gente utiliza dois pontos, tá? Então, se a idade for igual ou maior que 18, então ele vai executar uma ação. Lembrando que Python a gente não pode simplesmente escrever dessa forma aqui. Por exemplo, pode dirigir. Essa é a nossa ação, é exibir um texto na tela, tá? Se a gente começar a criar dessa forma aqui, ele vai dar erro, porque ele precisa de um código identado, tá? Isso significa que sempre que a gente abrir um if no Python, nós precisamos dar um tab aqui, ou 4 espaços, para que ele fique com o código identado, tá? Então, nesse caso aqui, se a idade for igual ou maior que 18, ele pode dirigir, tá? Se não, a gente utiliza o else, mais uma vez dois pontos para falar a condição, e aí ele dá um tab aqui, novamente, para identar o código. Não podemos deixar o print aqui embaixo, ele tem que estar para frente do else, tá? Não pode dirigir. Beleza? Então, aquele código que a gente já fez em C, a gente fez agora em Python, bem simples, né? Basicamente, só pegamos a entrada do usuário para pegar a idade, e aqui nós fazemos a validação de idade, se é igual ou maior que 18, se é menor, ou aí a gente pode fazer exatamente a entrada que a gente quiser aqui, tá? Vamos salvar, dar permissão de execução aqui, CNH, e executar ele, CNH, opa, maior ou igual, né? Vamos lá. Qual é a idade? Minha idade é 27. Posso dirigir. Executar de novo. Qual a minha idade? Minha idade é 15. Não posso dirigir. Minha idade é 18. Posso dirigir. Minha idade é 17. Não posso dirigir. Ok? Então, só voltar aqui para o código. Lembrando que aqui eu só tinha invertido a ordem, tá? Mas dessa forma aqui, né? Maior ou igual, ou poderia colocar menor ou igual, ou poderia colocar simplesmente se é igual, teria que ser exatamente igual a 18, ou poderia utilizar qualquer um daqueles operadores aí de lógica de programação, ok? Então, é só mais uma forma aí de se trabalhar com Python. Nós podemos ver que é muito simples se programar em Python, assim,
você estudou um pouquinho de Python, você já começa a criar alguma coisa aí, é muito simples. No final dessas aulas de programação, vou passar algumas referências de estudo, tanto para C quanto para Python, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!